A gente olha para um iceberg e só vê a ponta. Parece grande e imponente, mas o verdadeiro perigo está escondido debaixo d'água, onde ninguém vê. E no futebol, muitas vezes acontece o mesmo. O que a gente acompanha são os 90 minutos de jogo, os treinos divulgados, as entrevistas ensaiadas, mas o que acontece nos bastidores, a vida pessoal, os problemas fora de campo, isso tudo fica aí escondido e pode afundar a carreira sem que ninguém perceba a real causa. E olha, se tem um jogador que representa bem essa ideia e isso que a gente está trazendo aqui, é o Alan. O Flamengo gastou uma fortuna para trazer o volante, atendeu um pedido especial do Jorge Sampaoli. O cara chegou como uma contratação de peso, um nome para mudar o meio-campo do Mengão. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Em campo ele não rendeu, não entregou o que se esperava e virou mais um daqueles jogadores que decepcionaram a torcida. Mas agora, uma denúncia de agressão feita pela ex-mulher do jogador pode explicar o motivo do baixo desempenho do jogador e talvez isso mostre que não era só uma questão técnica ou tática. Talvez os problemas do Alan na vida pessoal expliquem por que o jogador no Flamengo nunca conseguiu nem ser a sombra do que ele foi no Atlético Mineiro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe que denúncia é essa que a ex-esposa do jogador fez contra ele? Sabe o que é que tá havendo? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Recentemente, a torcida do Flamengo ficou decepcionada com a notícia de que o Alan não iria sair do clube. A proposta do Pumas do México de empréstimo para tirar o jogador do Mengão era algo que alegrava a torcida, porque a saída do meio-campista facilitaria a chegada de outro jogador. E é estranho você pensar que a torcida de um time que esperou muito pela contratação de um jogador fosse vibrar com uma notícia dessas, uma notícia da saída dele, e depois se decepcionar porque ele ficou. Mas a verdade é que isso só é estranho mesmo para quem tá vendo a situação de fora e não sabe a decepção que o Alan foi para os torcedores do Flamengo. Lesões e partidas ruins com a camisa do clube carioca fizeram o Alan se tornar uma das piores contratações recentes do Flamengo, com um custo que não se justifica e também não é fácil de se explicar. Porque uma notícia recente acabou trazendo uma luz sobre tudo isso e pode até explicar por que é que com a camisa do Flamengo o Alan nunca conseguiu entregar. Na última semana veio à tona uma denúncia de agressão feita pela ex-mulher do Alan. A Jordana Holleben registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAM, na Barra da Tijuca e obteve uma medida protetiva contra o volante do Flamengo. Segundo o relato dela, o Alan teria invadido a casa onde ela mora com os filhos do casal e agredido verbal e psicologicamente. O caso ocorreu no dia 23 de janeiro, quando o Alan teria ido visitar os seus filhos e foi negado ele a entrada na casa. Ele então forçou a entrada na residência e a polícia militar foi chamada ao local. Na ocasião, ninguém foi detido e a ex-esposa optou por não ir até a delegacia naquele momento. Só que dias depois, ela oficializou a denúncia e pediu uma medida protetiva, alegando abuso psicológico e agressões verbais ao longo dos anos. O Alan, por sua vez, negou todas as acusações e alegou que ele estava apenas tentando ver os seus filhos. Segundo a sua versão, ele tem direito de acessar a casa, já que o imóvel está no seu nome, pertence a ele. O jogador afirmou ainda que ele possui vídeos do momento e que, caso necessário, ele pode usá-los como prova de que não houve qualquer tipo de agressão física. No dia da denúncia, a polícia encontrou o Alan tomando sorvete com as crianças dentro do condomínio. E além disso, o Flamengo convocou o jogador para prestar esclarecimentos sobre todo esse caso. E nos bastidores, a diretoria do Mengão quer entender melhor a situação antes de tomar qualquer atitude oficial. Vamos dizer que até o momento, a diretoria do Flamengo não se posicionou de uma maneira oficial sobre o caso, se vai afastar o Alan ou nada disso. E também eu quero lembrar uma coisa, a esposa do Alan fez uma denúncia de agressão psicológica, verbal, e o Alan disse que ele nunca cometeu nenhuma agressão física, o que é uma outra coisa. Enquanto isso, a medida protetiva obtida pela Jordana segue em vigor e que
impede o Alan de se aproximar da ex-esposa. O processo corre em sigilo e a justiça vai avaliar as provas e os depoimentos para decidir quais vão ser os próximos passos. A vida de um jogador, meu amigo, é muito mais do que a gente vê no campo. Não se resume ali às 4 linhas, e tudo que acontece fora, é claro que impacta no campo, né? O que acontece dentro de campo muitas vezes é resultado do que está acontecendo fora dele, e problemas pessoais podem, claro, afetar demais o desempenho do atleta. Casos como o do Alan mostram como uma situação delicada na vida pessoal pode gerar um efeito dominó, transformando tudo num carrossel de estragos pro cara e também pra família dele. Isso impacta também nos filhos do jogador. Muitas vezes o problema já vem de antes. Um jogador pode estar passando por uma crise no casamento há meses e isso acaba afetando a concentração dele, a motivação e até a preparação física. Como resultado, ele não consegue entregar bem em campo. O cara tá com um problema com a mulher, tá vendo ali que vai se divorciar. O cara não come bem, não dorme bem, não se alimenta bem. Até fisicamente o cara sente isso, sabe? Você vê o resultado disso, a concentração dele se abala. E aí, velho, fica difícil do cara entregar alguma coisa em campo. Você consegue separar a tua vida profissional da tua vida particular? É difícil, pouca gente tem essa habilidade de se desligar. O próprio Vitor Roque, por exemplo, sofreu com isso. Ele se frustrou por não conseguir espaço no Barcelona. A pressão e a cobrança da torcida no Brasil e na Espanha afetaram demais o jogador e o comportamento dele mudou. E isso levou um desgaste no relacionamento dele e, consequentemente, o garoto acabou se divorciando da esposa. Foi um pouco complicado para mim. Cheguei, tive algumas oportunidades, mas não da forma que eu pensei que seria assim. Mas estou com a cabeça tranquila, agora estou focado lá no Betis. No caso do Alan, ainda há outro fator, a distância dos filhos. Os filhos pesam demais. Todo pai sente a ausência dos filhos e para um jogador de futebol que já tem uma rotina de viagem, treinamentos intensos, pouco fica em casa com seus filhos, isso é mais desgastante ainda. Se além disso existe uma dificuldade no relacionamento com a ex-esposa e até limitações impostas por uma medida protetiva, como você acha que o cara vai conseguir jogar, vai entregar isso em campo? Ah, Rodrigão, mas isso foi agora 23 de janeiro. O Alan não joga no Flamengo desde 2023. Eu sei, irmão, eu sei. Mas eu tô dizendo que uma coisa pode causar outra. De repente ele tava mal no Flamengo, piorou o relacionamento dele, e aí o relacionamento piorou, ele não conseguia assim mesmo focar no campo, melhorar e, enfim, conseguir entregar mais. É isso. Que o Alan sabe jogar bola? A gente já sabe bem. Ele já mostrou isso, só não mostrou no Flamengo. No Flamengo, ele ainda não justificou a sua contratação. Talvez os problemas no casamento atrapalharam. Talvez os problemas causados por não conseguir jogar, as lesões que ele sofreu recentemente, tenham causado os problemas no casamento e então o cara acabou vendo a situação toda piorar. O problema é que enquanto a vida pessoal desmorona, o futebol não espera. O jogador é cobrado por torcedores, dirigentes, pela própria imprensa, que muitas vezes não tem acesso ao que está acontecendo nos bastidores e por isso deduz. E agora, quando o desempenho cai, a pressão vai aumentar, vai gerar mais frustração no jogador e, em muitos casos, agrava ainda mais essa crise pessoal. É um ciclo difícil de sair e poucos conseguem recuperar o equilíbrio com uma certa rapidez. Para o Alan, talvez novos ares, jogar num novo país, numa outra liga, talvez seja o melhor nesse momento. Se a coisa já estava ruim antes, imagine agora, com essa medida protetiva e notícias sendo publicadas o tempo inteiro sobre isso. Imagina como não vai ser pro jogador agora. Mas e você, torcedor? Diz pra mim, o Alan também te decepcionou no Flamengo? Você acha que foi esses problemas particulares dele, da vida pessoal, que acabaram influenciando no campo? Ou você acha que os problemas no campo atrapalharam a vida pessoal e assim, entrou nesse carrossel de bagunça? O que você acha? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E olha, a gente já fez um outro vídeo aqui sobre o Alan, sobre como ele estava decepcionando no Flamengo, mas aí a gente não tinha essas informações aqui da vida pessoal. Foi um vídeo mais técnico. Clica aqui que eu te conto mais essa história.